Bom dia, tudo bem? Prazer, pessoal. Meu nome é Gustavo, do canal Jesus Freak. Seja bem-vindo a mais uma terça-feira de vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o chamado. Eu confesso que eu queria muito gravar sobre isso faz um tempo. Eu já vou avisando, não é um vídeo, nossa, meu Deus, profundo. Não é um vídeo tão tutorial assim. Não é um vídeo... na verdade é um vídeo até que bem simples, um vídeo até que tranquilo, assim. Quero só falar algumas coisas bem simples pra vocês, pra galera conseguir entender. Porque eu já vi muita gente falando cagada por causa dessa coisa de chamado. A gente acreditando em muita besteira por causa desse negócio. O chamado, e aí a gente entende algo fora da Bíblia. Porque normalmente o que eu vejo acontecer é a gente ouvir tanto a doutrina das igrejas, a gente ouvir tanto a visão do pastor, a visão de tal pessoa, e se esquecer da Bíblia, né? A gente acaba esquecendo do texto bíblico tão valioso, tão precioso. Então seja bem-vindo aí. Hoje nós vamos falar sobre o chamado. Eu queria dividir esse vídeo em duas partes. A primeira é o que é chamado e a segunda o que não é chamado. Bom, o chamado, a gente falando biblicamente agora, né, esse propósito de vida que Deus nos dá, a nossa missão na terra, a santa vocação que nós temos, é literalmente um chamado, é literalmente Deus nos chamando para algo, é a missão de vida que Deus nos dá. Uma vez eu gostei muito de uma frase, eu não sei de quem é, eu ouvi do meu líder, que ouviu de outra pessoa, o cara falou assim: o chamado é a necessidade da igreja, e faz total sentido. A princípio, nós temos 4 chamados principais que ele abrange toda a vida cristã. O primeiro chamado principal que abrange qualquer cristão é o discipulado. É o chamado a você deixar tudo, a você abandonar o seu pecado, a você abandonar tudo que você tem no seu íntimo para seguir a Cristo Jesus. É esse chamado de Mateus capítulo 9, versículo 9, de Jesus chegando para Mateus, Levi, o cobrador de impostos, e fala: vem e me segue. E ele simplesmente larga tudo, levanta e vai. Esse é o primeiro chamado da vida cristã, sabe? É você deixar tudo para ser igual a Cristo. Como diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O segundo chamado abrangente a todo cristão é o chamado a uma vida evangelística. É a pregação do evangelho por palavras e por atitudes, certo? Não adianta você só querer ter boas obras e querer mostrar Jesus por boas obras. Não, as boas obras testificam a pregação, mas necessita de uma pregação, de uma palavra, certo? Como Jesus disse em Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem a todo cristão. Vão e façam discípulos, vão e preguem o evangelho, discipulem pessoas, façam mais cristãos. O terceiro chamado abrangente a todo cristão é a uma vida de adoração a Deus. Adoração, louvor e adoração é chamado para todo e qualquer cristão. Isso é chamado para qualquer um que se diga um seguidor de Jesus Cristo. Jesus conversando com a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 23, ele fala: porque tá na hora, tá chegando a hora e já chegou de que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e esses são os que ele procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Lembrando que adoração, eu gostei muito disso que eu li no Tesouro de Davi, que é o comentário do Charles Spurgeon sobre o livro de Salmos. Adoração, não sei se essa frase é do Spurgeon, é de alguém aí. Adoração não é mera gabação de lábio, é algo que começa no coração, que, cara, vem lá de dentro e você derrama isso no altar com a sua boca. Adoração é você obedecer a Cristo diariamente, é você dizer não ao seu pecado todos os dias. E o quarto chamado abrangente, a intercessão. Esse quarto chamado de intercessão é aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 18, de que orem em todo momento, orem com toda a súplica no Espírito por todos os santos, sabe? Então o chamado a todo cristão é orar por todo cristão. Todo cristão tem a responsabilidade de estar diariamente intercedendo pelos seus próximos, pelos seus irmãos, pela sua igreja, pela sua liderança, como Paulo diz em Romanos 13, pelas suas autoridades, sabe? Paulo diz a Timóteo: orem com mãos santas levantadas pelas pessoas, sabe? É a responsabilidade do cristão. E aí vem um detalhe muito importante: se você, cristão, não vive esses 4 chamados, você talvez não seja cristão.
certo? Esses são os 4 chamados, e aí a gente entra naquela vibe dos 5 ou 4 ministérios ou propósitos específicos para cada um. E aí a gente vai para Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, Deus, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, certo? Então a gente vê aqui essa chamada aos 5 ministérios. Por que eu digo 4 ministérios? Porque na minha visão, o ministério de pastor e mestre é um só. Não existe essa divisão, sabe? É pastor e mestre, sabe? Ou não dá pra ser um pastor sem ser mestre, por quê? Porque vamos lá, o apóstolo, quando a gente lê na Bíblia, quem é o apóstolo? É aquele cara que vai pra tudo quanto é lugar, ele planta uma igreja, ele ganha alma, planta igreja e depois sai daquela cidade. Isso é um apóstolo. Sabe, se você ouviu de alguém, do apóstolo tal, que não faz isso, ele não é um apóstolo. Talvez ele seja só um cara que é líder de muitas igrejas e ele se intitulou apóstolo para ser aplaudido por uma multidão. Bom, o evangelista, cara, o evangelista, lógico que o chamado evangelismo é para todas as pessoas, mas o evangelista é aquele cara que flui no bagulho de uma maneira tão simples que onde ele tá, ele prega o evangelho e ele tem uma simplicidade, uma capacidade de fazer isso, de ganhar almas que a galera fica espantada. Quem é o profeta, cara? Tem uma diferença do profeta pro Antigo, pro Novo Testamento. A questão é que o profeta do Novo Testamento, ele profetiza a partir de Jesus Cristo e normalmente são profecias de exortação por meio da palavra de Deus, sabe? Às vezes Deus mostra pra ele sobre um pecado específico de alguém, sobre uma situação que alguém tá passando, e por meio da palavra ele usa o profeta para exortar. Não existe profecia que não esteja na palavra de Deus, ok? Bom, e esse quarto ou quinto, esse quarto ministério seria de pastor e mestre. O pastor é aquele que cuida da alma e ensina a alma, sabe? Por isso que um pastor, ele não precisa ser tão bom exegeta ou pregador, mas ele precisa sim ter um domínio muito claro da palavra de Deus. Ele precisa saber pregar a palavra, porque cuidar de uma alma é ensinar a palavra para ela, certo? E uma coisa, às vezes a galera se mata para tentar descobrir qual é o seu chamado, e eu queria simplificar o chamado de Deus para sua vida dentro desses 4/5 ministérios, certo? Se Deus te chamou, vai ser para uma dessas 5 funções, ou para evangelizar, ou para profetizar, ou para apostolar, missionar, ou para você pastorear, ou para você mestrar, certo? Você, mas eu toco violão. Então, cara, se Deus chamou por evangelista, então flua nesse ministério, flua no seu chamado através do violão, entendeu? A gente já vai chegar lá. Mas uma observação, se dedique em cumprir esses 4 ministérios que abrangem a todos os cristãos, certo? E naturalmente Deus vai te conduzir para o seu ministério específico. E uma segunda observação, ninguém se intitula nada. É a igreja local, é a igreja, as pessoas ao seu redor que reconhecem o chamado de Deus na sua vida. Não tem um cara, mano, eu orei, Deus falou que eu sou evangelista, você vem, eu sou evangelista. Não, ninguém se intitula nada. Se Deus falou com você, então ele vai confirmar através da igreja local. Eu gosto do que o Rodrigo Bibo de Aquino, meu teólogo favorito, fala. Ele fala, como é que eu sei que eu tenho um ministério de mestrado? Porque a galera vem e fala, pô, Bibo, você explica de uma maneira fácil, pô, Bibo, você sabe ensinar a Bíblia, você não é qualquer um falando, entende? Ninguém se intitula nada. É Deus que te dá o chamado e é a igreja que reconhece. Se o cara se intitulou, ele é um charlatão.